Então, sejam bem-vindos a essa nossa quarta aula do nosso estudo sobre o Evangelho de Lucas. Nosso primeiro encontro, nós fizemos aquela introdução geral ao Evangelho, comentando estrutura, teologia, a questão da autoria lucana, e depois começamos a fazer estudo de trechos específicos do Evangelho de Lucas. Semana passada nós estudamos um pouco o capítulo 15, particularmente a passagem do filho pródigo, e hoje nós vamos estudar o capítulo 24, mais especificamente os versículos 13 a 35, o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Eu dei como título desse nosso encontro, o título, na verdade, de um capítulo de uma obra de um jesuíta estudioso dos evangelhos, que tem uma obra sobre o Evangelho de Lucas, o padre Jean-Noël Aletti, professor da Gregoriana, e ele escreveu uma obra chamada O Jesus de Lucas. Infelizmente, a gente não tem traduzido para o português. E quando ele fala do capítulo 24, ele dá como título do capítulo exatamente esse que eu dei para a nossa palestra de hoje, a Cristologia como exegese da Escritura. Porque em Lucas 24 nós encontramos duas vezes essa palavra de Jesus, que mostra que é nele que as Escrituras ganham sentido, né? Aqui eu coloquei em destaque o versículo 27, que é o versículo que aparece dentro da passagem dos discípulos de Emaús, né? Quando o narrador diz que Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes aos discípulos de Emaús em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Então Jesus aparece como intérprete das escrituras e ao mesmo tempo como aquele no qual as escrituras se realizam, né? Tudo aquilo que está contido nas escrituras realiza-se nele, diz respeito a ele. Nós vamos começar com uma leitura atenta do capítulo 24. Eu passei para vocês o texto, sempre em duas colunas, no grego, no português. Algumas pessoas, às vezes, se interessam pela língua grega, chamando a atenção para algumas expressões ou algumas frases sobre as quais nós vamos comentar melhor no decorrer do estudo. Como eu falava semana passada, um ponto importante, um passo importante em nossa aproximação à Sagrada Escritura é a leitura atenta do texto. Seja antes de estudar um texto, seja quando nós fazemos a Lexio Divina, o primeiro passo é uma leitura atenta do texto, percebendo com atenção os detalhes do texto, os elementos mais significativos daquele texto que podem ajudar na nossa reflexão. Lucas 24, vamos lá. No primeiro dia da semana, literalmente, poderíamos traduzir no primeiro dia depois do sábado. O texto grego começa com a expressão tedé miaton sabaton. Então, no primeiro depois dos sábados. Então, no primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram à tumba, levando os aromas que tinham preparado. São as mulheres que vão ao túmulo de Jesus para ungir o seu corpo. Mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Olha como Jesus vai sendo apresentado no decorrer do capítulo 24. O narrador diz: elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Kyrios é um título cristológico importante. Jesus é Senhor. Título que no Antigo Testamento é aplicado só para Deus, né? A 70, toda vez que no Antigo Testamento aparece o tetragrama sagrado, que a Jerusalém transliterou como Yahvé, o nome divino impronunciável, o que a 70 fez? O tradutor da 70 traduziu o nome divino por Kyrios. Então, o Kyrios é Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento é o título que Jesus alcança com a sua ressurreição. Ele é o Senhor Jesus. E aconteceu que, estando perplexas com isso, dois homens se postaram diante delas com veste fulgurante. Cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: por que procurais aquele que vive entre os mortos? Aqui é muito importante o modo como Jesus é chamado. Por que procurais aquele que vive, ou o vivente, entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E elas se lembraram de suas palavras. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago,
As outras mulheres que estavam com elas disseram também aos apóstolos. Essas palavras, porém, lhes pareceram desvario e não lhes deram crédito. Pedro, contudo, levantou-se e correu ao túmulo, inclinando-se, porém, viu apenas os lençóis e voltou para casa muito surpreso com o que acontecera. Eis que dois deles, aqui a gente entra numa outra cena, agora os discípulos de Emaús. Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Vejam que interessante. A paixão de Jesus acontece em Jerusalém. O Evangelho de Lucas mostra que toda a ação de Jesus conflui para Jerusalém. Lucas 9:51 é um ponto de virada no Evangelho, quando o evangelista diz: e cumprindo-se os dias da sua assunção, Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém, e os discípulos de Emaús estão saindo de Jerusalém, do lugar onde eles deveriam permanecer, aguardando a vinda do Espírito, como Jesus vai dizer para eles, no início de Atos dos Apóstolos. E conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus, autos Jesus, Jesus mesmo, o próprio Jesus, aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que palavras são essas e que trocais enquanto ides pelo caminho, enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Então vejam como que aqui Cleofas designa quem é Jesus para ele. Quem é Jesus para Cleofas? Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra diante de Deus e diante de todo o povo. Esse é o Jesus que Lucas apresenta até a sua paixão. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Então, a expectativa de uma redenção estava na cabeça de Cleofas, mas a expectativa de uma redenção num nível diferente daquele que o Senhor veio oferecer, né? É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não ouviram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Aqui é Jesus falando de si mesmo. E ele se auto-intitula o Cristo, o Messias. Título esse que faz eco ao Antigo Testamento, mas Jesus supera as expectativas messiânicas do Antigo Testamento. E começando por Moisés, eu marquei esse versículo em vermelho, e começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Então eles saem e retornam. Acharam aí reunidos os 11 seus companheiros que disseram: é verdade. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Falavam ainda quando ele próprio, o Senhor Jesus, se aproximou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito,
Mas ele disse: por que estáis perturbados e por que surgem dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Acho que na tradução de vocês faltou esse mesmo. Mas Lucas faz questão de nos reportar a palavra de Jesus: ego eimi autos. Eu sou eu mesmo. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como, por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou então e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei, nos profetas e nos salmos. Lá no versículo 27, ele vai afirmar, vai começar por Moisés e por todos os profetas, vai interpretar em todas as escrituras para os discípulos o que a ele diz respeito. E aqui Jesus repete isso. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu vos enviarei o que meu Pai prometeu, por isso permanecei na cidade, em Jerusalém, até serdes revestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os, e enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles se prostraram diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Então, o Evangelho, tudo no Evangelho conflui para Jerusalém, que é onde se dão os acontecimentos gloriosos do Senhor, é a cidade símbolo das promessas do Antigo Testamento. Os discípulos de Emaús, sem entender a paixão, saem de Jerusalém, mas depois de reconhecerem Jesus no partir do pão, voltam para Jerusalém. É em Jerusalém que Jesus aparece aos discípulos. Ele ordena que eles permaneçam em Jerusalém, depois os leva até Betânia, os abençoa. Ali ele é levado aos céus, e os discípulos, então, depois de se prostrarem diante do Senhor, voltam a Jerusalém com grande alegria, onde eles permanecem continuamente no templo louvando a Deus, até serem revestidos na força do alto, do dom do Espírito, que Jesus promete aqui no versículo 49. Né? Do jeito que o Evangelho termina, Atos dos Apóstolos começa, por isso a gente apresenta Lucas e Atos como como, na verdade, duas obras que estão estreitamente unidas, atribuídas todas as duas pela tradição a Lucas. Vamos falar um pouco agora da estrutura desse capítulo 24. O capítulo 24 pode ser dividido em 4 partes. Primeiro, o sepulcro vazio. Capítulo 24, versículos 1 a 12. A cena das mulheres que vão ungir o corpo do Senhor, não encontram o corpo e retornam e vão avisar aos 11. Pedro vai ao sepulcro, vê o sepulcro vazio, mas não encontram o Senhor. Apenas o sepulcro vazio e a mensagem dos anjos. Alguns autores colocam que essa sessão, na verdade, começa um pouquinho antes. Vocês sabem que essa divisão em capítulos e versículos é uma divisão em capítulos do século XII, em versículos já, período mais tardio. Nos manuscritos primitivos não há essa divisão em capítulos e versículos. Por isso, alguns colocam que a sessão começa um pouquinho antes, começaria já no que nós consideramos o capítulo 23, versículo 56, na sua segunda parte, onde se fala do sábado. E no sábado observaram o repouso prometido. E então, no primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro. Depois nós temos a passagem dos discípulos de Emaús, que ocupa grande parte do texto. É nessa que nós vamos nos deter mais na nossa explicação. Depois, a aparição do ressuscitado aos discípulos. Então, sepulcro vazio, depois o Cristo está entre eles, mas eles não o reconhecem. Quando o reconhecem, ele fica invisível. Depois, o próprio ressuscitado se coloca na comunidade dos discípulos, né? E, por fim, a ascensão do Senhor, que é como o Evangelho termina, aqui nos versículos 50 a 53. Depois Atos começa com
cena semelhante também à cena da Ascensão, né? Esse também é um elemento que ajuda a perceber a conexão entre essas duas obras, o Evangelho e Atos dos Apóstolos. É possível perceber nesse capítulo 24 de Lucas uma progressão. Por isso aqui fiz questão de ler o capítulo inteiro. O anúncio da ressurreição é feito pelos anjos às mulheres. Assim como também lá no início do Evangelho, são os anjos que em Lucas 2 anunciam aos pastores o nascimento do Cristo, né? Texto que a gente vai ouvir daqui a pouco na noite de Natal. Então, o Evangelho termina como ele começa. Começa com os anjos que anunciam aos pastores o nascimento, e aqui esses dois homens, considerados pela tradição também como dois anjos, né? Pela interpretação do texto, dois homens com vestes fulgurantes, eles também são os anjos que anunciam às mulheres que o Senhor ressuscitou. Em seguida, as mulheres anunciam tudo o que viram e ouviram aos 11 e a todos os demais. Por fim, é o próprio ressuscitado que no final do texto se apresenta no meio dos seus proclamando: sou eu mesmo, né? Para que eles tenham a certeza de que não se trata de uma visão nem de um fantasma. Então, uma progressão. Os anjos anunciam às mulheres que o Senhor ressuscitou. Depois, as mulheres anunciam à comunidade dos discípulos. Pedro vai lá verificar, encontra o sepulcro vazio, mas ao ressuscitado ninguém vê. Mas no final desse texto, no final do capítulo 24, a partir do versículo 36, o próprio ressuscitado se coloca no meio dos seus, proclamando: sou eu mesmo, né? Apresentando-se como vivo e ressuscitado. É possível perceber também um elemento de coesão nesse capítulo 24. Aquela professor Jean Noel Aletti, que eu citei no início, ele fala de uma espécie de refrão que perpassa esse capítulo 24. A gente pode perceber que no versículo 7, versículo 26 e no versículo 46, fala-se da necessidade de que o Cristo sofra, mas que ele vai ressuscitar. Versículo 7 é quando esses anjos, esses seres misteriosos, dizem às mulheres: vocês não se recordam do que ele mesmo vos falou? Aí, por isso, ele traz um título, Filho do Homem, que é um título que o próprio Jesus atribui a si mesmo, tomando lá de Daniel 7, né? Nós ouvimos nesses domingos que passaram Jesus aplicar a si mesmo essa designação de Filho do Homem, aquele ser misterioso que aparece em Daniel 7, com a missão de instaurar o reino de Deus no meio dos homens. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Depois, no versículo 26, era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória. Não era preciso, o próprio Jesus explicando aos discípulos de Emaús, não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E, por último, o versículo 46. Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Então, é quase como que um refrão que se repete, dando coesão a todo o capítulo 24. Logo depois da paixão, tanto os anjos quanto o próprio Jesus, por duas vezes, primeiro aos discípulos de Emaús, depois à comunidade dos discípulos reunida, vai dizer: era necessário que o Filho do Homem fosse entregue, sofresse, e depois ressuscitasse, entrasse em sua glória, como diz no versículo 26. Né? Essa mesma obra que eu citei para vocês, do professor Aletti, chamado Jesus de Lucas, apresenta, falando ainda da estrutura do texto, apresenta o texto como um capítulo de Lucas que se pode perceber com uma moldura e uma progressão. Esse capítulo 24 ele tem uma moldura e, ao mesmo tempo, ele se apresenta numa progressão, né? Uma afirmação progressiva a respeito de quem é o Cristo. Né? Vejam, a moldura está aqui. Eu usei cores diferentes para poder chamar a atenção de vocês para as diversas partes do texto que se correspondem. Vejam que lá no início do texto, no versículo 5, fala-se das mulheres cheias de temor. Eu até marquei amarelo na tradução de vocês. Lá no final, no versículo 37, mais para o final do texto, os discípulos também estão cheios de temor. Ficaram tomados de espanto e temor quando Jesus se colocou no meio deles, porque eles imaginavam ver um espírito. Depois, ainda no versículo 5, os anjos vão chamar a atenção dos discípulos, dizendo: por que vocês procuram, por que procurais entre os mortos aquele que vive?
Vejam que lá no versículo 38, Jesus também vai, com um porquê, chamar a atenção dos discípulos que estão tomados de espanto e pavor, né? Por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? No início, os anjos perguntam às mulheres, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? E no final, Jesus vai dizer, por que vocês estão perturbados e duvidam em seus corações, né? Ao vê-lo ressuscitado presente no meio deles. Daí, tanto no versículo 7, quanto dos versículos 44 e 46, a necessidade, ou seja, o mistério da morte e ressurreição do Cristo vai ser apresentado, né? No versículo 7, são os anjos que reportam às mulheres a palavra de Jesus, dizendo, é preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E lá nos versículos 44 e 46, Jesus vai dizer, né? São estas as palavras que eu vos falei quando estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. No centro, a gente tem a passagem dos discípulos de Emaús, né? O versículo 13 vai falar dos discípulos de Emaús saindo de Jerusalém. O versículo 33 fala dos discípulos de Emaús retornando para Jerusalém, né? E os próprios discípulos de Emaús, na sua fala, se conectam com aquilo que se diz na primeira parte do capítulo 24, quando eles vão dizer para Jesus, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias, e vão reportar aquilo que as mulheres disseram. Elas foram ao túmulo e disseram ter visto os anjos e que anunciaram que ele está vivo, mas a ele mesmo ninguém viu, né? Então a gente percebe que existe uma moldura nessa narração, né? Ou seja, as partes do texto, elas vão se correspondendo, né? O versículo 5 encontra a sua correspondência lá com o versículo 37, depois a segunda parte do versículo 5 com o versículo 38, os versículos 7 e 44, né? E no centro, esse encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Então, no capítulo 24, a gente pode perceber que existe uma moldura para a narração, né? Agora vocês conseguem visualizar, acho que fica mais fácil, né? Vejam que as diversas partes do texto se correspondem. No versículo 5, nós temos a fala das mulheres, melhor, nós temos a apresentação das mulheres que estão cheias de temor quando vêm esses dois seres com as suas vestes brancas, fulgurantes, e não encontram o Senhor. Lá no versículo 37, são os discípulos que aparecem cheios de temor diante da aparição do ressuscitado no meio deles. Ainda no mesmo versículo 5, esses dois seres de branco, misteriosos anjos, vão perguntar às mulheres, né, por que procurais aquele que vive entre os mortos? E lá no versículo 38 é Jesus quem vai perguntar por que eles estão tomados de espanto diante daquela visão. Depois, tanto no versículo 7, quanto nos versículos 44 e 46, o mistério da entrega e da ressurreição do Senhor. No versículo 7, esses seres misteriosos de branco, esses anjos, vão recordar às mulheres as palavras de Jesus. Era preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E Jesus, nos versículos 44 e 46, vai falar também isso, né? Assim está, era preciso que se cumprisse tudo aquilo que sobre mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. E no versículo 46 vai dizer, assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E no centro temos ali a passagem dos discípulos de Emaús, também emoldurada pela temática de Jerusalém. Os discípulos estão saindo e depois, no final, eles estão retornando para Jerusalém. Há também uma progressão na narrativa, no capítulo 24, né? Nos versículos 1 a 12, são os anjos que afirmam que Jesus está vivo, mas ele está ausente e as mulheres não conseguem encontrá-lo. Elas vão ao túmulo para procurar o seu corpo, para ungí-lo, e não conseguem encontrar o Senhor, embora recebam do anjo a notícia de que ele está vivo. Pedro vai ao túmulo, vê o sepulcro vazio, mas ao Senhor não encontra.
Depois, nos versículos 13 a 33, Jesus está presente entre os discípulos, mas não é reconhecido. E ao ser reconhecido, torna-se invisível. Depois, nos versículos 34 a 35, o Senhor apareceu a Simão, é o que a comunidade vai dizer aos discípulos de Emaús, e depois, nos versículos 36 a 49, o Senhor se apresenta à comunidade dos discípulos reunida. E no final, Jesus os conduz a Betânia e se ausenta novamente. Então, esse mistério de uma presença que vai se revelando progressivamente e, de novo, uma ausência no final, mas uma ausência completamente diferente daquela que os discípulos de Emaús sentiram depois da paixão do Senhor. Porque agora o Senhor se ausentou, ele foi elevado aos céus à vista deles, mas eles retornam para Jerusalém com grande alegria, porque sabem que o ressuscitado não está visível aos olhos deles, mas está presente no meio deles e vai agir com eles e por meio deles. Agora vamos falar especificamente do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Vamos olhar primeiro a estrutura desse relato. Esse relato apresenta uma estrutura concêntrica, onde no centro do relato está o diálogo de Jesus com os discípulos. O relato começa com uma introdução nos versículos 13 e 14, onde Lucas vai nos ambientar, mostrar de que se trata, né? Os discípulos estão saindo de Jerusalém, indo para Emaús, e conversavam sobre os acontecimentos que se deram em Jerusalém naqueles dias. Depois nós temos o enquadramento da cena, nos versículos 15 a 19a. O que é esse enquadramento da cena? É quando o evangelista enquadra a cena, aquela cena central, que é a cena do diálogo dos discípulos com Jesus. Jesus vai se colocar no meio deles enquanto eles estão a caminho. Eles estão impedidos de reconhecer o Senhor. O Senhor vai interrogá-los a respeito do que eles estão conversando, e Cleofas vai tomar a palavra, admirado que Jesus seja o único forasteiro em Jerusalém que ignorasse os fatos que haviam acontecido naqueles dias, né? E aí, então, no centro, a gente tem esse diálogo de Jesus com os discípulos, onde primeiro vão falar os discípulos, Cleofas vai falar em nome dos dois, descrevendo quem é Jesus, os acontecimentos gloriosos da paixão e o que eles esperavam de Jesus, até o versículo 24, falando inclusive da notícia que eles receberam da parte das mulheres, de que anjos haviam anunciado que ele estava vivo, mas a ele ninguém tinha visto. Então, Cleofas faz um resumo do evangelho aqui nas suas palavras. E depois a palavra de Jesus nos versículos 25 a 27, onde Jesus vai explicar àqueles homens lentos de coração o sentido de tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito dele. Depois nós temos, nos versículos 28 a 32, um outro enquadramento da cena. Alguns autores chamam assim esse trecho do capítulo 24, especificamente da passagem dos discípulos de Emaús. Porque enquanto nos versículos 15 a 19 se apresenta Jesus se colocando no meio deles enquanto eles estão a caminho para Emaús, e aí introduz-se assim a cena do diálogo de Jesus com os seus discípulos, aqui se prepara a cena e se descreve a própria cena de Jesus chegando a casa com eles. Jesus faz que vai mais adiante, simulou que ia mais adiante, eles então convidam Jesus para que permaneçam, e uma vez à mesa, parte o pão depois de abençoá-lo, e então os olhos dos discípulos se abrem, eles reconhecem que é Jesus, mas Jesus fica invisível diante deles. E os versículos 34 e 35 são a conclusão dessa passagem do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, que é quando eles retornam à comunidade de Jerusalém. E aí eles vão receber da comunidade o testemunho de que é verdadeira a experiência deles, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, apareceu a Simão, e eles então vão narrar tudo aquilo que aconteceu durante o caminho, como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Vamos olhar então e comentar cada uma dessas partes do texto. O versículo 13 conecta essa cena dos discípulos de Emaús com aquilo que nós lemos nos versículos 9 a 12. Porque lá nos versículos 9 a 12, nos é dito que as mulheres voltam do túmulo e anunciam aos 11 e aos outros discípulos tudo aquilo que elas haviam visto e ouvido. E o versículo 13 vai dizer que esses dois deles,
são alguns daqueles que foram identificados como todos os outros que estavam junto com os 11 no versículo 9. 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Um deles é identificado, é Cleofas. No versículo 18 fala-se que é Cleofas. Um deles, chamado Cleofas, vai ser aquele que vai perguntar a Jesus: tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? O outro não é identificado. Eu coloquei aqui entre parênteses um homem ou uma mulher. Alguns identificaram como um outro discípulo. Alguns levantaram a hipótese que fosse talvez a mulher de Cleofas, que com ele retornava para Emaús. Né? Mas o que importa é que esses 2 fazem parte daqueles todos outros que são falados lá no versículo 9. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. E dentre esses outros, 2 deles viajavam de volta para Emaús, quando encontraram o Senhor no caminho. Onde fica Emaús? Tem aqui um mapa mostrando pelo menos 3 localizações possíveis para Emaús, 3 ou 4 localizações. Nós temos uma variante do Evangelho de Lucas que fala que Emaús ficava a 160 estádios de Jerusalém. E nós temos a variante, que é aquela que normalmente está na Bíblia de Jerusalém, que fala de Emaús que ficava a 60 estádios de Jerusalém. Aqui está no texto que eu mandei para vocês. Essa Emaús a 60 estádios de Jerusalém é a chamada Emaús dos Cruzados, que está aqui no mapa, vocês podem ver mais na parte inferior do mapa. Mas existia, em época bizantina, uma outra Emaús. São Jerônimo fala dessa outra Emaús, que era um importante lugar de peregrinação, localizada bem mais distante de Jerusalém, a partir dessa indicação dessa variante de Lucas, localizada a 29 quilômetros de Jerusalém. Normalmente se pensa nessa Emaús dos Cruzados como sendo a Emaús a qual o texto se refere, porque é mais próxima de Jerusalém. É mais fácil imaginar uma viagem de ida e de volta, porque o texto diz que eles retornaram para Jerusalém, sem mencionar nenhuma outra pausa, né? A não ser essa da casa. Eles entram na casa, mas diz que eles, então, naquela mesma hora, se levantaram e voltaram para Jerusalém. Então, é difícil imaginar que talvez eles estivessem nessa Emaús mais distante. Né? O termo Emaús, alguns derivam de uma palavra hebraica que pode significar fonte. Então, é um nome um pouco vago para conseguir se estabelecer uma localização mais precisa. Por isso, o Flávio José também fala de uma Emaús mais próxima de Jerusalém, como vocês veem aqui no mapa, 5,5 km de Jerusalém. E existe uma outra localidade que está aqui colocada no mapa como a Emaús dos Franciscanos, uma outra localidade, também a 60 estádios de Jerusalém, mas mais ao norte, que alguns consideram que seja talvez também o possível lugar ao qual o Evangelho se refere. Então, não há um consenso entre os estudiosos a respeito da localização da cidade de Emaús citada no Novo Testamento. Existem 2 variantes do texto de Lucas 24:13, a que é aceita pela Bíblia de Jerusalém e que coloca Emaús a 60 estádios de Jerusalém, cerca de 11 quilômetros, o que parece mais plausível, a julgar pela narrativa, eles vão e retornam no mesmo dia, e uma variante que encontramos em outros manuscritos que fala de uma Emaús bem mais distante, a 160 estádios de Jerusalém. Né? Essa seria mais distante, mas é um lugar de peregrinação testemunhado por Jerônimo, Eusébio de Cesareia, já na Antiguidade. No versículo 14 se introduz o que eles faziam no caminho. Muito brevemente, numa frase muito bem construída, Lucas vai dizer que eles conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ele usa o verbo homiléu. De onde vem a palavra homilia? Homilia quer dizer uma conversa amigável. Então, eles conversavam sobre todos esses acontecimentos. Quais são esses acontecimentos? São os acontecimentos da paixão do Senhor. Vejo que eles ficam, de certa forma, frustrados diante do mistério da paixão, né? Porque eles vão dizer, Jesus o Nazareno foi um profeta poderoso em obra e em palavra diante de Deus e diante de todo o povo, mas nossos chefes de sacerdotes, nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram
nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Então, a paixão do Senhor permanece um mistério para os discípulos de Emaús, embora ela tivesse sido anunciada 3 vezes no Evangelho de Lucas, como também em Mateus, como também em Marcos, lá em Lucas 9, 22, em Lucas 9, 43b a 45 e em Lucas 18, versículos 31 e 33. Particularmente no segundo e no terceiro anúncio, Lucas faz questão de enfatizar a incapacidade dos discípulos para compreender as palavras de Jesus acerca desse mistério. Vai dizer que eles não entendiam e não eram capazes de perguntar a Jesus sobre o que Jesus estava falando quando lhes anunciava o mistério da sua paixão. No segundo anúncio da paixão, lá em Lucas 9, 43b a 45, Lucas diz que eles tinham medo de perguntar a Jesus o sentido daquelas palavras. Eles ficam entusiasmados com os sinais que Jesus realiza. Jesus fala da sua paixão, eles não compreendem e têm medo de perguntar. Esse mistério da paixão do Cristo só pode ser entendido no final do Evangelho, quando o próprio Cristo lhes explica as Escrituras. Aqui nós temos aqueles 2 enquadramentos que nós falávamos na estrutura, os versículos 15 a 19 e depois os versículos 28 a 32. São 2 textos dentro da passagem dos discípulos de Emaús que tem várias correspondências entre eles. O centro da perícope, que é esse diálogo entre Jesus e os discípulos de Emaús, ele está emoldurado por esses 2 versículos, os versículos 15 a 19 e os versículos 28 a 32. E esses 2 grupos de versículos têm muitos elementos em comum que a gente pode notar aqui. Por exemplo, no versículo 15 e no versículo 28, é uma mesma atitude de Jesus que dá ensejo à cena. No versículo 15, Jesus se aproxima e se põe a caminho com eles. No versículo 28, quando eles se aproximam do povoado, Jesus faz como se fosse caminhar mais adiante. Até as palavras são idênticas, aproximar-se e colocar-se a caminho. No versículo 15, Jesus se aproxima, se põe a caminho com eles. No versículo 28, quando eles se aproximam do povoado, Jesus faz que vai mais adiante, o que dá ensejo ao convite deles, para que Jesus permaneça com eles. Depois, no versículo 16, Lucas afirma que os olhos dos discípulos estavam impedidos de reconhecer que era Jesus. Por isso, Jesus se coloca em caminho com eles e eles não reconhecem que é Jesus. Depois, no versículo 31, se afirma que os olhos deles, enfim, se abriram e eles, então, reconheceram que era Jesus, que lhes explicava as Escrituras e que havia partido do pão para eles. E depois, no versículo 17, se fala que eles estavam com um rosto sombrio. E já lá no versículo 32 se fala que o coração deles ardia enquanto Jesus lhes explicava as Escrituras. Então vejam que existem elementos que se correspondem nessa moldura que está em torno ao centro, que são ali os versículos 19b a 27, o diálogo de Jesus com os discípulos de Emaús. Desse primeiro enquadramento, dessa primeira parte da moldura, que são os versículos 15 a 19, nós poderíamos chamar a atenção para um ponto. O versículo 16. Seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Qual o sentido desse versículo 16? Muitos se perguntam. Será que Jesus apareceu para eles com uma outra aparência? Por que eles não eram capazes de reconhecer Jesus? A maioria dos comentadores do Evangelho vai dizer que aqui os olhos representam a inteligência. Em princípio, eles deveriam ver e compreender aquilo que estava diante dos olhos deles. Ver Jesus e compreender que era o Senhor ressuscitado. Mas a inteligência deles ainda não está completamente aberta. É o Cristo quem vai lhes abrir a inteligência pela explicação das Escrituras. Por isso eles veem, mas não compreendem. Eles só vão conseguir compreender depois que Jesus lhes abrir a inteligência, explicando-lhes o sentido das Escrituras. Por isso eles veem, mas estão impedidos de reconhecer que é Jesus. Chegamos ao centro aqui do texto, que são os versículos 19b a 27, marcado por 2 diálogos.
o diálogo, melhor, marcado por um diálogo dividido em duas partes, o diálogo entre Jesus e os discípulos. Primeiro, a gente vai ter a palavra de Cleófas a respeito de quem é Jesus, e depois a gente vai ter a palavra de Jesus acerca de si mesmo, nos versículos 25 a 27. Quando Jesus pergunta, quais foram esses acontecimentos que vocês estão dizendo que se deram em Jerusalém que eu ignoro? Jesus faz que não sabe. E eles então vão responder o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, Pedro, que se fala que ele foi ao túmulo, e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Marquei aqui em azul o que eles dizem a respeito de Jesus. Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso em obra e em palavra diante de Deus e diante de todo o povo. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. E depois o mistério da cruz, que permanece para eles um mistério oculto, que Jesus lhes explique o sentido de tudo isso. Então, vejam, no versículo 19, eles apresentam quem é Jesus para eles. Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso em obra e em palavra diante de Deus e diante de todo o povo. É uma síntese de tudo aquilo que Lucas apresentou de Jesus até a paixão. Porque Lucas apresenta Jesus como um grande profeta. Muitos dos milagres de Jesus que são narrados no Evangelho de Lucas podem ser comparados com ações de poder realizadas pelos profetas Elias e Eliseu, que são o símbolo da profecia do Antigo Testamento. Então, Jesus, de fato, provém de Nazaré, Lucas 4, Jesus está em Nazaré, sua cidade, na sinagoga, quando ele toma o livro e lê aquele trecho do profeta Isaías e diz, hoje se cumpriu aquela palavra da Escritura que acabaste de ouvir. Então, no versículo 19, Cleófas apresenta uma síntese de tudo aquilo que foi o percurso de Jesus até a sua paixão. Mas o mistério da paixão continua incógnito para Cleófas. Como pode tal profeta poderoso ter sido abandonado na cruz, ter acabado na cruz? Nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. O versículo 21, particularmente, nos remete ao desânimo, à desesperança dos discípulos. Porque ele diz assim, nós esperávamos, e aqui o verbo esperar é o verbo elpizo, onde vem a palavra grega elpidos, que significa esperança. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. Mas, com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Ele não conseguia compreender que o mistério da redenção passa pela cruz e pela ressurreição. Ele esperava ainda uma redenção aos moldes de uma perspectiva que o Novo Testamento vai demonstrar que é ultrapassada, numa perspectiva talvez meramente política. Esperávamos que ele fosse o novo Davi, o Messias, que fosse estabelecer o reino de Israel. Esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas ele redimiu. Mas redimiu não como o Messias portentoso, mas como servo sofredor, que morreu e que ressuscitou para dar a vida aos homens. Nos versículos 22 a 24, os versículos 22 a 24 retomam a primeira cena do capítulo 24, aquela cena das mulheres indo ao sepulcro e depois dando testemunho do que viram e ouviram aos discípulos e Pedro indo e encontrando o sepulcro vazio, mas voltando sem entender nada. Ele vai dizer, é verdade que algumas dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E a fala de Cleófas é concluída pelo tema da ausência, mas não o viram.
E é interessante que isso é paradoxal aqui nesse encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Cleófas enfatiza a ausência, mas aquele que Cleófas diz que estava ausente é o que está presente com eles a caminho. Eles foram ao túmulo, mas não o viram. Ele reclama uma ausência, mas a ausência daquele que, paradoxalmente, é o que está presente com eles a caminho de Emaús. Mesmo a significativa mensagem do anjo, recordada no versículo 23, a gente vai falar um pouco dela mais à frente, que vai chamar de Jesus de o vivente, o que é uma declaração da divindade de Jesus, aquele que vive. No Antigo Testamento, Deus é aquele que vive. Salmo 48. Jesus é o vivente, mesmo essa significativa mensagem do anjo, forte do ponto de vista de quem conhece o Antigo Testamento, não foi suficiente para abrir os olhos dos discípulos. E aí entra a fala de Jesus nos versículos 25 a 27. Jesus vai chamá-los de insensatos, anoetos e lentos de coração. Bradeis te cardia, lentos de coração. Esse termo insensatos é um termo que aparece também no Novo Testamento. Paulo vai chamar os Gálatas assim, Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Quando eles vão atrás da conversa dos judaizantes. Mas esse termo também é importante no Antigo Testamento. Por exemplo, em Provérbios 17, 28, o termo anoetos traduz o hebraico evil, que significa o estulto, aquele que não é sábio. No Salmo 48, versículo 13 e 21, nós encontramos o termo grego também anoetos. No versículo 13, ele traduz uma expressão que significa permanecer na noite. E no versículo 21, traduz o verbo bin, que é o verbo discernir. O insensato é aquele que não discerne as coisas, que não é sábio, e por isso permanece nas trevas. Salmo 48. Salmo 48, versículo 13. Para quem usa a Bíblia de Jerusalém, é o Salmo 49, versículo 13. Mas o homem, com o seu luxo, não entende. É semelhante ao animal mudo. O homem, com o seu luxo, ele não entende, ele permanece nas trevas, é semelhante ao animal mudo. E no versículo 21, o mesmo refrão que se repete com uma nuance diferente. Mas o homem, com o seu luxo, não entende. Aqui é o verbo bin, discernir. Mas o homem, com o seu luxo, não entende, não discerne. É semelhante ao gado mudo. Então, esse é o estulto. Esse é o anoetos. Esse é o insensato. É aquele que não discerne as coisas, que não é sábio, que permanece nas trevas. Os discípulos de Emaús ainda estão nas trevas, porque ainda não tiveram a sua inteligência aberta para a luz de Cristo e pela luz de Cristo para compreender o sentido das Escrituras e entender que a redenção aconteceu justamente através daquilo que eles acham que foi a frustração dos seus planos, o mistério da paixão. Só Jesus poderá livrar os discípulos das trevas e da ignorância e abrir os seus olhos para compreender o mistério da sua paixão. A fala de Jesus termina demonstrando que Jesus é tanto o exegeta, o hermeneuta, o intérprete autorizado das Escrituras, quanto aquele do qual falam as Escrituras, aquele no qual as Escrituras realmente se realizam. Ele é o Cristo. Nele cumpre-se aquilo que os profetas haviam anunciado, é o que a gente encontra lá no versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras aquilo que a ele dizia respeito. Então, Jesus interpreta as Escrituras, ele é o intérprete autorizado, a gente poderia dizer o hermeneuta, o exegeta, aquele que interpreta as Escrituras, e, ao mesmo tempo, ele é aquele no qual as Escrituras se cumprem, porque ele interpreta em todas as Escrituras aquilo o que a ele dizia respeito. Então, a fala de Jesus termina de maneira muito contundente e significativa aqui no versículo 27. Esse versículo pode ser colocado em paralelo com o 44, que já está lá mais na frente, fora da passagem do encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, que é quando Jesus vai dizer: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei, nos profetas e nos salmos. Versículo 27 fala de todas as Escrituras.
Lei de Moisés, os profetas, todas as escrituras. E lá no versículo 44, Lucas se vale da divisão tripartida da Bíblia hebraica, lei, profetas e salmos. O livro dos salmos é o que abre o último bloco da Bíblia hebraica, o bloco dos escritos. Então, indica também aqui essa expressão, a totalidade das escrituras. Elas se realizam em Cristo e ele é o intérprete autorizado, que pode explicar como que nele aquelas escrituras se realizam. Nos versículos 28 a 32, nós temos esse segundo enquadramento. Né? A gente viu que esse diálogo de Jesus com os discípulos está emoldurado por esses dois grupos de versículos, o 15 a 19a e o 28 a 32. Como já visto, esses versículos espelham os versículos 15 a 19a. Lucas apresenta aqui uma cena de reconhecimento. Aproximando-se, então, do lugar onde os discípulos de Emaús iriam passar a noite, Jesus simulou que, mais adiante, eles insistem para que ele permaneça com eles na casa, e uma vez à mesa ele toma o pão, o abençoa, o parte e distribui a eles. E então a gente vai ter o reconhecimento. Seus olhos se abriram e eles o reconheceram, ele, porém, ficou invisível diante deles. Né? Vejam que na fração do pão, evocada tanto no versículo 30, tomou o pão, abençoou e o partiu, quanto no versículo 35, que se usa a expressão técnica, fração do pão, é uma expressão técnica que aparece também em Atos para designar a Eucaristia das primeiras comunidades cristãs. É nesse gesto que os olhos dos discípulos se abrem e eles reconhecem que é Jesus. E aqui um outro paradoxo. Agora que eles reconhecem, aquele que foi reconhecido torna-se invisível diante deles. Né? Lucas gosta de trabalhar, de dar destaque a esses paradoxos na cena. Né? Eles primeiro falam de Jesus como se ele não estivesse ali, mas na verdade ninguém o viu, eles vão dizer, mas Jesus está ali com eles, e agora que eles o veem, compreendem que é ele se torna visível diante deles. Faz-se assim uma conexão entre o Jesus histórico, eu coloquei aqui entre aspas para explicar o que é isso, ou seja, aquele de quem Cleófas falava, Jesus Nazareno, um profeta poderoso em obras e palavras, e o Cristo ressuscitado. Muitos teólogos fazem uma dicotomia, uma separação entre o que eles chamam de Jesus histórico e o Cristo, dizendo nós temos acesso pelos evangelhos ao Cristo ressuscitado, aquilo que se narrou a respeito do Cristo, mas sobre o Jesus histórico nós não temos o que dizer. O evangelho de Lucas e os outros evangelhos testemunham o contrário, que não existe dicotomia nem separação, mas que o que se chama de Jesus histórico, ou seja, aquele Jesus que viveu com os discípulos, que pregou, que anunciou-lhes a palavra, é o mesmo Senhor ressuscitado. E aqui a conexão está feita. Cleófas fala de Jesus apresentando o Jesus que conviveu com ele. Né? Jesus Nazareno, um profeta poderoso em obras e palavras. E Jesus vai dizer lá no final do Evangelho, sou eu. E quando explica o sentido do sofrimento desse Jesus de Nazaré, que é ele mesmo, Jesus vai dizer era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória. Né? É a mesma pessoa, né? O Jesus que conviveu com os discípulos, que pregou, que ensinou, e o Cristo ressuscitado, aquele que é apresentado nos evangelhos, é a mesma pessoa. Não existe separação, divisão nem dicotomia. Os evangelhos nos dão acesso ao Jesus histórico, a quem de fato Jesus fez o que ele falou, ainda que sejam escritos não meramente biográficos, mas com uma intenção teológica específica. Agora, a ressurreição não foi somente uma revivificação, como aquela de Lázaro. O Cristo não só voltou à vida, mas ele está com eles em uma nova condição, no novo status de Senhor glorioso. Por isso ele aparece, por isso ele também se torna invisível. Não é só uma revivificação como foi aquela de Lázaro, né? Mas o Senhor está com eles agora ressuscitado numa nova condição. Por isso ele aparece, por isso ele fica invisível aos olhos deles, por isso ele se coloca também presente no meio dos discípulos, mesmo que as portas estejam fechadas, como João destaca no seu evangelho. A comunidade cristã deve aprender a reconhecer essa presença-ausência do Senhor. Ele está sempre presente, embora visto não com os olhos da carne, mas com aqueles do Espírito. E isso é o mais importante, porque durante todo o caminho os discípulos de Emaús viam Jesus com os olhos da carne, mas não o reconheciam. Agora a comunidade cristã não tem a visão do Cristo através dos seus olhos carnais, mas sabe que o ressuscitado está presente no meio deles e sabe disso pela fé. Isso é o mais importante.
Porque aqueles discípulos, depois da ascensão, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Os discípulos de Emaús estavam entristecidos até reconhecerem o Cristo, porque eles achavam que o Cristo lhes tinha sido tirado. A comunidade, depois da ascensão, sabe que o Cristo não lhes foi tirado, que ele subiu para junto do Pai, que ele voltará no final dos tempos, mas que ele está continuamente presente de modo misterioso no meio dos seus. Por isso eles estão cheios de alegria. É a certeza da presença de Jesus que garante a alegria da comunidade cristã. A certeza da ressurreição enche o coração dos discípulos de uma nova esperança. Seus olhos se abrem, sua inteligência se abre para reconhecer o Cristo. O seu coração, outrora lento, Jesus fala que eles são lentos de coração, no versículo 25, agora arde por compreender o verdadeiro sentido das palavras do Senhor. Eles que eram lentos de coração, agora têm o seu coração ardendo porque compreendem o verdadeiro sentido das palavras do Senhor. E assim caminhamos para a conclusão. Jerusalém é mencionada no início e no fim do relato. Decepcionados é de onde os discípulos saem de Jerusalém, retornando talvez para o seu povoado de origem, Emaús. Depois do encontro com o ressuscitado, eles se levantam. Aqui é interessante que o autor sagrado utiliza o verbo anistemi, kai anastantes, que pode significar levantar-se, ficar de pé, mas também ressuscitar. Algo foi ressuscitado no interior daqueles discípulos, eles então se levantam e depois do encontro com o ressuscitado, eles retornam para Jerusalém, vão encontrar-se com os 11 e os demais discípulos e vão narrar os acontecimentos do caminho e como eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Eles portam um alegre anúncio e recebem a confirmação da comunidade. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Aqui nesse finalzinho da conclusão, eu queria chamar a atenção para o modo como o ver e o ouvir são importantes na perícope. Uma leitura atenta nos mostra como é importante perceber também os verbos que são utilizados, né? O ver perpassa toda a perícope, particularmente aqui a passagem dos discípulos de Emaús. No versículo 23, as mulheres voltam do túmulo dizendo que tinham tido uma visão de anjos que declaravam que Jesus estava vivo. No versículo 24, os discípulos de Emaús vão dizer: eles foram ao túmulo, encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. E no versículo 34, a comunidade cristã vai dizer: é verdade, o Senhor ressuscitou e foi visto por Simão. Apareceu aqui, é o mesmo verbo ver, o verbo oral, ele foi visto por Simão. Também as expressões do versículo 16 e do versículo 31 apontam para o ver. O versículo 16 diz que os olhos dos discípulos estavam impedidos de vê-lo. E no versículo 31, seus olhos se abriram e eles então perceberam que era o Senhor. E o ouvir também está presente no texto, particularmente no versículo 27. O ouvir é o pressuposto do reconhecimento no versículo 27. Jesus explicava as Escrituras, eles ouviam, e paulatinamente foram interiormente sendo despertados para compreender que era o Cristo, do qual se falava nas Escrituras e que também lhes explicava as Escrituras. Também na conclusão da perícope, o ouvir é importante no testemunho da comunidade. Quando eles vão dar testemunho da comunidade, eles vão ouvir o testemunho da comunidade e vão fazer-se ouvir dando o próprio testemunho na comunidade, né? Dizendo que o Senhor havia aparecido para eles, eles o haviam reconhecido no partir do pão e vão receber na comunidade o testemunho. Aqui agora realmente estou concluindo não a perícope, mas o nosso estudo como um todo. A cristologia como exegese da Escritura. A gente já explicou isso no decorrer de toda a explicação, mas agora para amarrarmos as nossas conclusões, né? Primeira coisa, é importante notar como que no decorrer do capítulo 24, os títulos atribuídos a Jesus vão já delineando quem é o Cristo, quem é o Jesus de Lucas. Vejam, o narrador começa dizendo lá no início do capítulo 24 que Jesus é o Senhor, versículo 3. Mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E depois, no versículo 15, ele vai falar o próprio Jesus. Esse título Senhor é importantíssimo, é o título que Lucas dá a Jesus aqui já no início do capítulo 24.
Como eu havia comentado, o Senhor, o termo grego Kyrios, é a palavra com a qual o tradutor da 70 vai no Antigo Testamento traduzir o nome sagrado, o nome divino, o tetragrama sagrado. Então, Jesus é verdadeiramente Deus. Nesse título, o Senhor está afirmado isso, ele é o Senhor Jesus. Depois, os anjos vão chamar a Jesus de Ton Zonta, o vivente, aquele que vive. Versículo 5. Por que procurais o vivente entre os mortos, aquele que vive entre os mortos? Mais atrás eu falei Salmo 48, né? É o Salmo 42. No Salmo 42, versículo 3, Deus é apresentado como vivente, o Deus vivo. A 70 traduziu essa expressão hebraica, o Deus vivo, como Tom Zonta. Salmo 42, versículo 3. Para quem usa a Bíblia Ave Maria, é o Salmo 41. Aquele salmo da corça, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando voltarei a ver a face de Deus. Então, esse título que os anjos dão a Jesus, o vivente, designa também a sua divindade. Depois, os discípulos de Emaús, num primeiro momento, estão conectados ainda ao aspecto terreno do Cristo. Falam de Jesus como Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso em obra e em palavra, aquele que iria redimir Israel, mas a compreensão deles a respeito dessa redenção é ainda limitada. Já no versículo 34, os apóstolos, depois de terem a experiência com Jesus ressuscitado, vão chamá-lo de Senhor. O Senhor apareceu a Simão. E Jesus atribui-se a si mesmo o título de Cristo. Tanto no versículo 26, quando ele explica para os discípulos que era necessário que o Cristo sofresse para entrar em sua glória, quanto no versículo 46, quando ele diz, assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, Jesus se apresenta como o Cristo, palavra grega, que é a tradução do hebraico Messias. Jesus é aquele que realiza as expectativas messiânicas do Antigo Testamento, mas Jesus corrige a perspectiva messiânica que os discípulos tinham. Mostra-lhes que a paixão não está em contradição com essa perspectiva messiânica, mas, pelo contrário, ela é o caminho para que Jesus realize plenamente o seu messianismo. A paixão é o caminho para a ressurreição. Ele é o Messias sofredor. É o Cristo quem detém o poder de interpretar as Escrituras. Aqui seria interessante vocês lerem depois Lucas 24, 27, em conexão com Mateus e Apocalipse 5. Porque Lucas 24, 27 é quando Jesus, começando por Moisés e pelos profetas, interpreta aos discípulos tudo aquilo que está contido nas Escrituras. Lá em Mateus 5,17, Jesus diz que não veio para revogar a lei e os profetas, mas para lhes dar pleno cumprimento. E lá no livro do Apocalipse, é entoado um cântico ao Cordeiro imolado, que é um Cordeiro imolado mais de pé, que é o próprio Cristo ressuscitado, é uma imagem do Cristo, aquele Cordeiro imolado mais de pé, e aquele coro que aparece em Apocalipse 5 vai dizer, digno és tu de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste imolado, e por teu sangue resgataste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, quem é digno de abrir o livro e ler, de receber o livro e abrir os seus selos? O Cristo. Ele é o verdadeiro intérprete das Escrituras. Depois, a totalidade das Escrituras cumpre-se em Cristo. Lucas 4, Jesus já dizia isso na sinagoga de Nazaré. Hoje realizou-se essa palavra da Escritura que acabaste de ouvir. Eu sou esse ungido que vim para proclamar o ano da graça. Depois, em Lucas 24, tanto no versículo 27 quanto no versículo 44, Jesus diz que era necessário que se cumprisse tudo aquilo que sobre ele está escrito em todas as Escrituras, em Moisés, nos profetas, e lá no versículo 44, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus é não só o intérprete autorizado da Escritura, mas ele é aquele no qual as Escrituras realmente se realizam. Né? Aí a gente entende aquilo que diz a Dei Verbum 16, é com a leitura desse número da Dei Verbum que eu vou realmente concluir. Dei Verbum 16, que fala sobre a unidade dos dois testamentos. E diz assim, Deus, inspirador e autor dos livros de ambos os testamentos, do Antigo e do Novo, de tal modo dispôs sabiamente que o Novo estivesse latente no Antigo e o Antigo se tornasse claro no Novo. Com efeito, embora Cristo tenha fundado a nova aliança em seu sangue,
Contudo, os livros todos do Antigo Testamento, recebidos íntegros na pregação evangélica, obtêm e manifestam seu sentido completo no Novo Testamento. E por sua vez, o iluminam e explicam. Então, o Antigo e o Novo Testamento se relacionam, mas o Antigo se torna claro no Novo. Aquelas coisas narradas no Antigo Testamento manifestam seu sentido pleno no Novo Testamento, né? E o Novo Testamento, por sua vez, se torna claro também quando a gente tem como base o Antigo Testamento, entendendo aquelas figuras que vão realizar-se plenamente na luz do Novo Testamento, né? Então, nós compreendemos assim a insistência da Igreja para que leamos o conjunto das Escrituras à luz do Novo Testamento e do mistério pascal do Cristo. O Antigo Testamento torna-se claro no Novo Testamento. É o próprio Jesus quem nos demonstra isso, particularmente hoje, nesse texto que nós estudamos, que lemos e comentamos, de Lucas 24, versículos 13 a 35. Né? Com isso, nós concluímos esse nosso quarto encontro de nosso estudo sobre o Evangelho de Lucas.